Convido-vos aqui uma viagem pelo Mediterrâneo, o que aparece aqui nas nossas matas, baldios, caminhos, galerias ripícolas. Fazendo paredes, quando eu falo de galerias ripícolas, falo de toda a floresta ribeirinha, tudo o que aparece junto aos rios, que é aí que nós temos algumas das muitas plantas silvestres que existem, uma vez que as nossas matas estão muito pobres. Porque o eucalipto é uma planta extremamente competitiva, queima, ela tem as folhas do eucalipto têm um ácido que, libertado para o chão, queima todo o solo e torna árido e não cresce nada, ou que muito pouco cresce debaixo do eucalipto. Por isso as nossas matas são muito pobres e é difícil hoje de vermos um alecrim ou de vermos um curcumaninho ou outra planta nas nossas matas. Por isso vamos então fazer esta viagem por algumas. Podemos trazer muitas outras plantas, como é óbvio. Vamos trazer algumas que ainda estão um bocadinho na nossa memória, algumas que nós usamos e que não comemos selvagens, mas comemos de compra. E temos então aqui o primeiro agrião. E eu vou-vos, de cada uma, vai sempre aparecer o nome científico. Pode haver muitos agriões, mas estamos a falar dos Nasturtium officinalis. E vou-vos pôr uma ressalva aqui para esta palavra, officinalis. Os nomes científicos não foram dados por acaso. Às vezes é os nomes dos filhos, das mulheres, dos maridos e afins que se foram latinizados. Agora, principalmente quando os cientistas descobrem alguma coisa nova, muitas vezes vão buscar. Mas grande parte destes nomes foram dados por um senhor chamado Linneu. E o senhor Linneu não tinha filhos, não tinha familiares para pôr nomes a toda esta gente, a todas estas plantas que ele encontrou. O que é que ele fez? Foi, olhando as características da planta, ele dava os nomes em função de características ou propriedades de plantas e animais e afins. Por isso é muito interessante ir à origem das plantas e dos nomes e descobrir o significado. O que é que esta palavra quer dizer em latim? E muitas vezes vamos buscar as características, aquilo que distingue. Claro que estamos aqui sempre a falar do género primeiro e depois o restritivo específico que nos dá cada planta em específico. Hoje vamos aparecer muitos destes restritivos específicos chamados officinalis. E quando falarmos depois das aromáticas, em específico e medicinais, mais uma vez o Linneu insiste com officinalis. Não tinha mais palavras, então olha, vai tudo officinalis. Não foi esse o caso. Sempre que ouvirmos uma planta que diga officinalis, isso quer dizer que o Sr. Linneu a encontrou em boutique, em farmácia. Isto quer dizer tida em farmácia, tida em boutique. Este restritivo específico diz-nos logo que é uma planta medicinal. Que era lá que ele encontrou. E como este restritivo específico, muitos outros têm outras histórias e levam-nos já a colocar determinadas propriedades. Mas, fechando este capítulo da taxonomia, vamos então para o agrião. O agrião é uma planta muito conhecida. O agrião aparece-nos então em zonas ribeirinhas, zonas úmidas. O agrião é tido como um indicador de águas limpas. Ele não se dá em águas poluídas ou muito poluídas. Contudo, temos que ter aqui uma ressalva. Que nós devemos escolher o agrião em zonas de água corrente e não propriamente em poças, em charcos. Porque os animais vão lá beber, os animais vão lá pescar, e quando vamos a um sítio onde a água está mais estagnada, numa pequena poça ou assim, podemos ter bactérias, podemos ter uma série de outras coisas, porque outros animais foram lá e acharam alguma coisa. Por isso, preferencialmente, quando vamos escolher agrião, escolher zonas lamacentas, sim, mas que haja água corrente. Claro que outra coisa que também, quando trazemos plantas silvestres para casa, é lavar com vinagre. É isso que eu ia perguntar. Resolve-se.
A maior parte das coisas, sim. Conseguimos resolver com uma lavagem das folhas ou das plantas que estamos a fazer com vinagre, para salvaguardarmos que não temos bactérias ou não temos outras. E isto quando vamos comer em cru. Porque se for, por exemplo, numa sopa, depois de ferver, depois de passar os 100 graus, estar ali durante 5, 10 minutos, também, à partida, as bactérias já não estão desenvolvidas. O nosso agrião, então, é uma planta com um valor nutricional muito rico, tem taninos, sais minerais, e isto vai desaparecer muitas vezes. As plantas silvestres têm muito isto: o ferro, o fósforo, o cálcio, vitaminas. Ou seja, estamos a falar de uma planta que ajuda ao sangue, tudo que tem ferro vai nos ajudar no sangue, por isso, para tratar a anemia, estará sempre na nossa linha da frente. E podemos consumi-la crua, em sumos, fresca, em infusões, em saladas. Ainda o sumo, a imagem está muito boa, também nos trouxe, mas é uma planta também que nós encontramos junto dos rios. Quando cortamos, cheira muito a alho. Há outras variedades que não é o alho doce, não é estália e não é comestível, mas quando cortamos ele não cheira a alho. Mais uma vez, encontramos-la nas linhas d'água, é um alho e ela tem todas as propriedades do alho. O alho, por excelência, é antibiótico. Vamos falar dele depois na outra, mas é um tónico geral. Por isso, se não temos alho de cultivo e se pudermos ter esta que é espontânea, faz exatamente as mesmas propriedades. Podemos usá-la e cozinhá-la da mesma forma que cozinhamos o alho. Usa-se as folhas e as flores. São as partes comestíveis das plantas. Desta planta. Por isso, esta é da família do alho, mas tem mesmo que ter esse cheiro. É daquelas que pode ser confundido com o lírio dos vales. As flores são próximas, as folhas são próximas. É da tal que a gente tem que ir ao livrinho, ver a inserção das folhas, como é que são as flores, e mesmo assim às vezes temos dúvidas. Mas se quebrarmos, se cheirar, ajuda na identificação. Mas esta é outra que aparece muito, ainda encontramos nas nossas zonas ribeirinhas. A natureza continua a ter esta vantagem de ainda nos oferecer muitas destas coisas. O guarda-saias, o gálium. É aquela planta que nos chateia muito, nós vamos a passear com um balde qualquer e ficam aquelas coisinhas, aquelas sementinhas todas presas à roupa. Esta é fácil da gente identificar porque ela prende-se. Sou alérgica. Ela prende-se. Crescem nas florestas caducifólitas e florestas mistas. Por isso, debaixo de qualquer carvalhal, de qualquer zona mais natural de mata, vamos encontrar aqui nos baldios, nas zonas agrícolas, encontramos muito o agarra-saias. Ela apanha-se de março a setembro, já é uma planta que nesta altura possa ser consumida. É um diurético, ajuda a eliminar a pedra nos rins, a pedra no aparelho urinário. Mais uma vez, podemos consumi-la em sumos e em tisanas. Ela é da família do café. É um gálium. Por isso, se é um gálium, nós podemos torrar, triturar e fazer uma infusão. Nós chamamos de café. O café também é uma infusão. É a água quente a passar por uma planta. Isso tudo são chás. O café é ser uma planta específica. Por isso, as sementes e as raízes podem ser moídas e podem ter este fim também de o fazer. É uma planta igualmente conhecida e que pode efetivamente trazer estes fins. E muitas vezes o café tem que vir do outro lado do mundo
E nós podemos pegar nas nossas silvestres e ter infusões. A bolota também faz. Também faz um café interessante. Não é um café de bolota. As bolotas são um mundo a explorar. Nós temos aqui em Travanca não é uma exploração, eles fazem a recolha e depois vendem a farinha de bolota, mas já não chega quase encomendas. Há mais gente a querer recolher bolotas. Em termos decorativos, pode ser utilizado para fazer coisas. Sim, pode-se fazer muitas brincadeiras com ela. O amarantos. Então, o amarantos. Cá está a nossa plantinha. Esta é a primeira que eu vos consegui trazer hoje aqui neste passeio. As sementes são excelentes. Podemos secar as sementes. Como qualquer semente, só funciona se for torrada ou hidratada. Pôr sementinhas em tudo, entra e sai, não trava digestivo, não faz absolutamente nada. Elas têm que ser torradas, isso tem que ser no pão, ir a cozinhar, o quê? Não é só pôr sementes em cima de uma salada, é meramente decorativo. Mas os olhos também comem. Não é dizer, eu como muitas sementes, ou não sei o quê. Elas têm que ser hidratadas. Se pomos no iogurte ou se pomos em alguma coisa, deixamos repousar para hidratar, não é deitar e começar a comer logo, não teve tempo de hidratar. Ou então temos ao forno, ou cozinhamos. Por isso, com qualquer semente. Porque às vezes, eu como tantas coisas boas e afinal tenho tanta falta de carência disto tudo aquilo. Mas se calhar passa só pelo nosso trato digestivo e não chegou aos sítios certos. Mas fechando mais este parênteses, falando aqui do nosso amaranto. Uma planta anual, aparece nas hortas, nos baldinhos. É super interessante ver como ela luta por ficar nas bordas dos caminhos, mesmo com os herbicidas, mesmo com todos estes usos. O amaranto tem este efeito de lutar contra os tóxicos, os agroquímicos. É rico em proteína. Por isso, quando estamos a consumir sementes ou folhas de amaranto, estamos a consumir proteínas. Nós temos no reino vegetal, nós temos muitas plantas com proteínas. Nós não precisamos só de ir ao reino animal buscar proteína. Não é só o tofu, não é? Ou se calhar nem precisamos de comer tofu, que eu não vou dizer. Mas fazer comida processada, seja o que for, não será muito boa. Tudo o que possa ser natural será. Nós podemos ir aos grãos, podemos ir ao amaranto, nós temos tanto alimento. Quando se fala tanto da alimentação do paleolítico, efetivamente é irmos buscar as nossas plantas do Mediterrâneo. No caso específico, pois em cada bioma, cada um alimentar-se-á com as plantas da sua região. Claro que nós quisermos atirar-nos ao mar e quisermos trazer tudo e mais alguma coisa, e quando queremos fazer um jardim, se nos espelharmos nos que vemos à nossa volta, a probabilidade de fazermos um jardim exótico é muito grande, porque vemos tudo menos da nossa floresta nativa. É preciso corrermos muito para encontrarmos a nossa floresta nativa e valorizarmos estas plantas. O ferro, o cálcio, o magnésio, o fósforo. Estamos a falar de plantas muito interessantes para os ossos, para os dentes e para nos ajudar. E que, efetivamente, e se retomarmos aqui 2 ou 3 gerações, as pessoas não comiam tanta carne quanto isso. Mesmo quem produzia carne era para vender. Comiam 2, 3 vezes no ano, assim, uma coisinha do tamanho de um dedo, nem era a palma da mão. Era o dedo e se calhar o mindinho. Porque tudo o resto era para venda. A alimentação típica portuguesa
é vegetal. Era isso que existia. Depois em dias de festa, vinha o consumo de carne. É pena que a gente se esqueça disto. E tenha esquecido estas plantas. É comum usar, se calhar não é tão comum, dependendo das regiões, pode ser comum usar as folhas para sopas, sopa em verde. Nesta altura já não se usa. Porque as folhas verdes bem nutridas. Mas é uma planta extremamente interessante e em zonas onde não usem herbicidas, em baldios, sim, colham e consumam. Faz todo sentido. O alecrim é outro, e é outro que muitas vezes dá confusão. O alecrim não científico é os rosmaninus. E depois nós temos uma planta que chamamos rosmaninho, que é outra coisa completamente diferente. Só porque lhe damos o nome de rosmaninho. Mas o rosmaninho que nós conhecemos são as duas silvestres, típicas da nossa floresta. Da nossa flora típica. Mas o alecrim é o rosmaninus officinalis. E o rosmaninho é uma lavanda. Ou seja, não é só o estilo específico que muda. Muda o género, muda a família. O rosmaninus, o rosmaninho faz-nos parte então das alfazemas, enquanto que o alecrim, esse sim, é o rosmaninus. Por isso, mais uma vez, os nomes têm todo o sentido de vos falar. O alecrim aparece nos nossos quintais, não é? Nós cultivamos, ainda gostamos de ter assim um caminho de alecrim. Há pessoas que o usam só como decorativo, há outras que o introduzem na alimentação. Faz todo o sentido que o alecrim esteja na alimentação. É por excelência a planta do cérebro. Toda a sala de aulas devia ter um cabo de alecrim, só para os alunos cheirarem. E só cheirar alecrim estimula a circulação sanguínea. Quanto mais sangue passar nos nossos neurónios, mais sinapses elas se fazem. Por isso, não é para tomar chá de alecrim na véspera do teste, não é? Na véspera do teste nem se estuda, porque se estuda sempre durante o ano todo, não é? Na véspera do teste é mais camomila ou o quê, só para relaxar. Uma coisa para fazer amanhã para o agora. Alecrim está salas todas, ao lado dos computadores. Só cheirar estimula. Crianças com menos de 12 anos não devem tomar infusão de alecrim, nem consumir porque pode dar taquicardia. Estamos a falar de um estimulante do sistema circulatório. É excelente, assim como quem não dorme bem, ou assim. Há várias mesinhas ancestrais do alecrim, mas só o cheiro do alecrim. O alecrim tem o mesmo poder que tem o chocolate. O alecrim é excelente para a culinária. As flores, e não esqueçam que as flores são comestíveis também. Nós podemos comer as flores do alecrim. Tem este estigma, não é só a beldroeira, mas muitas destas silvestres, como eram do uso tão comum, tão corriqueiro, e eram tidas como pratos muito pouco nobres e que mal eles sabiam que estavam a deitar fora produtos de alta qualidade. Mas como nós, efetivamente, olhamos às vezes as aparências ou criamos guetos na nossa vida, na nossa alimentação, e esquecemos. A sul do país, depois dependendo da região para região, estas plantas podem ser mais apreciadas ou menos. A sul do país, a beldroeira nunca deixou de se consumir, mas também existe em maior quantidade, dependendo do tipo de solo. Nós não vamos encontrar estas plantas em todos os lugares. Mas a beldroeira, efetivamente, a sul vai-nos aparecer mais vezes, e cálcio, fósforo, ferro, magnésio, vitaminas, ou seja, mais uma vez uma planta cheia de sais minerais e de elementos
que são fundamentais para a nossa vida e que nós precisamos dela. Nós comemos tudo igual, vamos fazer aqui mais um parênteses, nós comemos tudo igual e depois esquecemos, nós moramos em países diferentes, em regiões diferentes. Aquilo que nos faz falta é o que está, o que cresce nos nossos caminhos, nos nossos baldios, na nossa região. Porque nós fazemos parte desta floresta mediterrânica. Embora a gente emparedados, embora a gente se tenha enjaulado e viva fora da floresta, porque preferimos viver em jaulas, efetivamente nós precisamos destes alimentos. Nós fazemos parte deste bioma. Então, em vez de irmos à Paganhoge, que vem lá não sei de onde, se calhar nós podemos ir à mata mais próxima buscar estes alimentos. Claro que tudo isto depois vira moda e tem um princípio ativo e não sei o quê, depois vira uma série de publicidades e as pessoas compram determinados produtos e esquecem que há uns outros tantos que têm igualmente. Do carvalho já falamos muito, por isso é efetivamente a planta típica da Península Ibérica. Nós temos muitas variedades de cuerpos e aqui, por só o cuerpos, quando aparece o SP, porque pode ser qualquer espécie dentro desta família, dentro deste género de cuerpos, qualquer bolota pode ser consumida, algumas serão mais doces do que outras. Mesmo as folhas mais tenras, e muitas vezes só olhamos ao fruto e não olhamos ao resto da planta, mas nós podemos consumir as folhas tenras do carvalho. Já vos falei do café, é um antioxidante, é rico em fibras, proteínas e tal, não tem glúten. As folhas são adstringentes, têm propriedades antioxidantes. Por isso, é sem dúvida a nossa planta. Trouxe-vos aqui a camomila porque ela também cresce aos pontapés por aí pelos caminhos. E é outra que ainda nós conseguimos encontrar em qualquer paralelo. Volta e meia ainda vai aparecendo nos nossos caminhos. É calmante, sedativa, não é? Para questões de enjoo, dores menstruais. A camomila é sempre uma boa ajuda. Gargarejos, em infusões, queimaduras solares, podemos fazer infusão de camomila, é interessante também para a pele. Mas a camomila é outra que nos aparece aí nos caminhos e que nós podemos e devemos consumir e que, se deixarmos as nossas hortas mais livres, vai aparecer de certeza. As chagas não fazem parte da nossa floresta mediterrânea. Vêm do Peru, vêm com os descobrimentos, mas ela agora parece-nos com menos frequência, mas em qualquer cidade que se prezasse do nosso país, destes descobrimentos, que haviam paredes de chagas a cair, ou capuchinhas desta planta. Ela é toda ela comestível, uma planta extremamente interessante. Os nossos descobridores descobriram logo o seu efeito porque traziam as sementes, e há páginas tantas a viagem era grande, já não havia o que comer, e uns mais arrojados começaram a comer estas sementes, porque era isto ou nada, e o certo é que quem comeu estas sementes não teve glúten. Isto é riquíssimo em vitamina C. Nós não precisávamos esperar pelas laranjas para termos vitamina C. Deixamos ficar com umas sementinhas de chagas. É uma flor muito bonita, muito interessante. E eu trouxe-vos umas quantas, porque se quiserem prová-la, e estas são do bosque, por isso estas são do bosque do meio da terra, vocês podem com toda a segurança comê-las. Ela é muito interessante porque ela é mais doce aqui e depois nesta parte é diferente. Ela é bastante interessante para pôr em saladas, em pratos, para nos aventurarmos assim a coisas diferentes.
além de ter esta riqueza toda, de ser mais uma vez uma planta que veio do outro lado do mundo, e que eles trouxeram com certeza só porque era bonita, para mostrar ao rei, mas que efetivamente está aqui uma riqueza, não sei da bibliografia daquilo que já li, não sei se efetivamente os portugueses a adquiriram como uma planta alimentar ou se foi sempre só ornamental. Continuando na nossa viagem pelas matas, a carqueja, que é outra, assim, uma resenha de carqueja, ainda chega até aos nossos dias. Não aparece em todas as matas, a carqueja é nos nossos matagais, mas eles é terrenos ácidos. A norte do país temos muito granito, por isso nós temos as nossas matas tendencialmente ácidas, e com o eucalipto ainda acidificamos mais o solo, mas contudo ela não aparece muito. Nós vamos encontrar lá na zona de Barrosas, nas matas dos maragotos e afins, e vamos encontrar na lixa, no Seixoso. Não encontro muito mais, mas desconheço, pode existir, mas desconheço aqui na nossa Calheiras que existe assim muita mancha de carqueja. É uma leguminosa, ou seja, vamos na linha do que nós estamos a falar. Ou seja, um substituto da carne. Mas que também ainda chega um bocadinho à nossa mesa, vinda das nossas mães, das nossas avós. Ainda há algumas pessoas que usam a carqueja, ou pelo menos têm esta ideia de usar. Pratos de coelho, de arroz, nos queijos, em molhos, saladas, ou seja, é uma planta que combina bem. Trata problemas do aparelho digestivo, ajuda na diabetes, e por isso pode ser usada também em infusões, ou seja, nós podemos usá-la na culinária, nós podemos cozinhá-la, mas também podemos fazer uma infusão e beber aquela infusão. Outra muito conhecida é o dente-leão, e olha, não é um específico, não é? Por isso é medicinal de certeza, que estava na boutique. O dente-leão é também mais uma dos nossos caminhos, dos nossos baldios. Às vezes difícil, cuidado, tem que ter este renteado das folhas. Se a folha não for assim cortada, não é dente-leão. E a flor e a semente pode ser muito idêntica. Aquela brincadeira do teu pai é careca, que todos nós já fizemos, mas cuidado a folha mergulhada. É mais uma que é totalmente comestível, tem uma projeção de sementes incríveis, ou seja, é das plantas que nos mostram como a natureza tem uma sabedoria excelente. A composição aqui desta coroa, observá-la, fotografá-la, é uma coisa lindíssima, e a forma de projetar as sementes, de se espalhar, é uma coisa incrível. Cheia de sais minerais, potássio, vitaminas A, B, C, D, está dentro das diuréticas, é recomendada para tratar a gota, também o reumatismo e a retenção de líquidos. As raízes, também esta pode ser usada para fazer café. Também esta pode ser seca, torrada e triturada e pôr na máquina de café e consumir. Podemos consumi-la em cru, cozinhada, em sumos, em infusões, saladas, sopas, ao gosto. Daí eu mais à imaginação, mas o dente-leão é outra que deve fazer parte do nosso dia-a-dia. Vamos tantas vezes ao supermercado e às vezes era só ir até à borda do caminho mais próxima para enchermos um cesto, trazer para casa e fazermos a refeição. Erosão coberta é outra que às vezes é procurada pelo seu caráter anti-inflamatório, ou seja, ainda continua a ser usada como medicinal.
é nativa da Europa e da Ásia e não é nada exigente, porque ela também cresce muito nas paredes, qualquer pedra é substrato. Esta é a vantagem, por isso é que as espontâneas, as silvestres, ganham em qualquer quintal, porque elas são típicas, elas dão sem solos ácidos, elas estão naturalizadas, não precisam de muito solo. Basta-nos darmos espaço, e muitas vezes é não usar adubos simples, não usar herbicidas, e aparecem estas ervas. Não precisamos propriamente de ir a uma herbanária comprar erva silvestre, quando podemos ter no muro esta planta. Vitamina C, o uso mais comum é em infusões e tisanas, mas é mais uma. Estamos aqui o feto. O feto é controverso. Nem todas as pessoas o consideram comestível, até porque ele também é tóxico. Mas em brotos, por isso é que eu não vos trouxe, debaixo de onde fui buscar esses carvalhos, onde fui buscar essas pelotas, tinha fetos. É um pai lá em casa. Não é? Os fetos. Tanto é que estamos em Felgueiras e o nosso nome, do nosso concelho, advém desta planta. Quem deu o nome foi porque gostou muito de ver, nesta altura, ou mais velho, os fetos felgueiros, em todas estas encostas, que deu felgeiras, que deu felgária, que deu felgueiras. Por isso o nosso nome deriva desta planta, que em inglês são as cabeças de violino. E são, efetivamente, estes brotos que eram comidos na pré-história, que eram usados como alimento. E nesta fase, ou seja, não é nesta altura do ano, nesta altura do ano estão a secar, mesmo os mais pequeninos, nesta altura do ano, já estão muito fibrosos, mas sim no início, na primavera, quando eles têm este aspecto. É nesta altura que nós podemos consumir e eram usados como alimento, como medicamento. Por isso, é para tratar a queda de cabelo também, ou seja, não podemos não consumir, mas podemos fazer uma infusão e lavar o cabelo com feto. Bom, já sei que fazer aos fetos. E se não quisermos o feto, com ortiga também ajuda. A ortiga também pode ser bastante interessante para a questão da queda de cabelo, caspa e assim. Voltando aqui ao nosso feto, vamos a falar de uma planta composta que é tóxica, não é? Ou seja, temos aqui esta dualidade. Se ela pode ser consumida nestes brotos, nós temos várias plantas que têm este efeito que pode ser medicinal, ela pode ter mas nem toda a planta possa ser consumida. E depois depende das quantidades e do tratamento que nós queremos fazer. Esse cuidado, mais uma vez, com tudo o que a gente lê, que às vezes pode não ser assim, pode ser verdade, mas pode ser só para uma parte da planta e numa determinada quantidade. Quando estamos a usar plantas, estamos a usar medicamentos. Tudo isto tem o mesmo efeito que os medicamentos. Por isso nada se usa todos os dias, nada se usa, não é? Vou beber litradas de chá de ortiga. Não faz sentido, como não faz sentido tomar não sei quantos antibióticos no mesmo dia. Cuidado, as mesmas subcargas. E aqui, mais difícil de prever, que quantidade é que tem uma chávena. A quantidade de princípios ativos que tem uma chávena. O freixo, voltamos às ribeirinhas, era tido como uma planta sagrada, um pouco na Europa, cresce nas galerias vinícolas, mais uma também cheia de propriedades, seja o ácido málico, resinas, sais minerais,
uma que pode ser consumida, e muitas vezes estas árvores, nós não olhamos para elas como alimento, mas os frutos desta árvore, e estamos a falar, quando falamos de freixo, e mais uma vez, se olharmos ao nome científico, vamos perceber que ela é aparentada da oliveira. Por isso, a oliveira também não pegamos, na azeitona também não a comemos. Mas é um fruto que depois pode ser comido. Por isso, não é assim tão estranho olharmos para o freixo e dizermos que os frutos do freixo são comestíveis. Porque há aqui um parentesco com a oliveira. Mais uma que está nas ribeirinhas e que fazem muita falta aos nossos rios, compõem as galerias ritícolas e que podem nos ajudar também aqui em toda a nossa alimentação. Calabaça, azedas. Essa está aí, está aqui, está ali. Já assim um bocadinho, ou a língua de vaca. Mas é mais uma que a gente pode colocar nas sopas. E para tirar esta adstringência, para tirar este travo, podemos fazer o mesmo que fazemos às nabiças, que é escaldar e depois cozinhá-las a seguir. Muitas vezes não gostamos destes sabores mais silvestres, mais selvagens, primeiro porque só estamos habituados ao doce. E tudo o que fuja do doce, nós já estranhamos. Mas podemos escaldar estas plantas e elas ficam mais suaves, até conseguirmos que o nosso palato se habitue a comer coisas um bocadinho diferentes, que também nós nos podemos habituar. Ela é um purificador do sangue, mais uma vez, ferro, fósforo, cálcio, vitamina B. É uma planta que nós deitamos aos animais, que não a temos no quintal, quando, em vez disso, podíamos colhê-la efetivamente e pô-la na panela, e fazer uns espargados e fazermos uns pratos bem interessantes com ela. Porque, mais uma vez, ela não precisa ser cultivada. Qualquer campo com erva, lá aparece. Qualquer quintal, ela lá aparece. Madre Silva. Começa a ser muito raro nas nossas matas encontrarmos a Madre Silva. Assim, espontânea, de uma forma mais silvestre, mais selvagem. Ela é uma trepadeira comum dos nossos carvalhais, seria comum noutros tempos, e é curioso como ela se desapareceu, ou quase se extinguiu, das nossas matas. As flores são usadas na culinária, na perfumaria, aqui temos outros usos, podemos usar as flores para fazer crepes, podemos retirar. As vagas são tóxicas, porque é o tipo de planta que é extremamente interessante. Podemos comer as flores, mas não podemos comer as vagas, não podemos comer os frutos. É tentarmos olhar que nem tudo pode ser consumido. A malva, não vos quero falar muito dela, mas faz todo sentido que ela esteja aqui como silvestre, porque efetivamente a malva é a rainha, ou será a nossa rainha sem trono, porque é espontânea na nossa região, uma planta muito típica, conhecida por todos como a planta da pele, combate os radicais livres, por isso é excelente como rejuvenescedora da pele. Tudo o que tenha malvas, tudo o que seja fazer limpezas de pele com água de malvas, e não é mais do que fazer uma infusão de malvas e depois usar essa água morna para lavar o rosto. Estamos a tirar peles mortas, estamos a combater radicais livres. É um antioxidante. Quando veio esta ideia dos antioxidantes, quando se começou a publicitar os princípios ativos das coisas, foi-se logo buscar plantas ao outro lado do mundo, é porque elas vinham com essa publicidade. E esquecemos que, de forma ancestral,
nós já tínhamos tudo isso cá, nós já tínhamos todas estas plantas. Portugal não é pobre em plantas medicinais, em plantas. Não precisamos efetivamente de correr ao outro lado do mundo para conseguirmos ter tudo o que nos faz falta, está aqui na nossa região. Se não está, foi porque nós não permitimos que estivesse. E a Malva tem isso. Mas quando deixamos um terreno baldio, as malvas aparecem. Um quintal que não seja cultivado durante um ano, enche-se de malvas. Ainda existe muita semente, ainda existe muita memória na terra para voltar a germinar esta planta. Atrai abelhas, além de ser bonita, interessante e comestível, estamos a trabalhar também com a prevenção das abelhas. A papoila, que muitas vezes não é consumida, há toda uma série de medos por causa do ópio. Mas, mais uma vez, uma planta super interessante, porque é colorida, atrai abelhas, vai fazer este serviço de ecossistemas. Podemos comer as pétalas, podemos comer as sementes. É interessante para combater a tosse, problemas de hiperatividade, ansiedade, vamos ter também aqui um ansiolítico e um sedativo. Pequenas quantidades. Grandes dosagens, podemos ficar um bocadinho mais do que o esperado. Mas as sementes da papoila dá essa tranquilidade e uma nova tendência. Às vezes está. Às vezes estão um bocadinho nas nossas cabeças. Pilriteiro, outra que faria parte das nossas matas e que agora é tão difícil de encontrarmos um pilriteiro. É super difícil nós andarmos pelas matas e encontrarmos estes nossos matos. Assim como o azevinho, por exemplo, é extremamente difícil andarmos numa mata e encontrarmos azevinhos a crescer. E a nossa mata era composta por isso. Imaginem os carvalhos e depois o substrato abaixo seriam os pilriteiros, os azevinhos que compunham a nossa floresta. Umas vagas muito interessantes, mais uma vez são vermelhos, tudo o que é vermelho é antioxidante. Não precisamos de ir longe, precisamos sim de pilriteiros nas nossas matas para voltarmos a ter também estas plantas aqui e podermos compor a nossa floresta desta forma. Por isso temos as folhas, que podem ser também consumidas e as vagas maduras, vermelhas, são doces. As primaveras, que agora só têm folhas, mas que são aquelas que logo em fevereiro começam a aparecer as flores, são estas, têm umas folhas muito interessantes, muito macias. Nesta altura está só em folha. É toda ela comestível também. O que eu acho mais interessante e que podemos consumir são as flores, são muito docinhas, além da gente poder fazer uns assobinhos com elas, depois pode consumi-las e pôr assim nos braços, que ela é muito doce. E é das primeiras flores que nos aparecem silvestres em fevereiro. Ela começa logo a anunciar que os dias estão a crescer, que o tempo frio está a diminuir um bocadinho. Por isso ela aparece-nos logo antes da primavera. Chamamos de primaveras, mas ela aparece-nos muitas vezes antes da primavera. A roseira brava, rosa canina. Mas podemos falar da roseira brava, que são as rosas silvestres, mas todas as rosas são comestíveis. As pétalas e depois o fruto. E mais uma vez, o fruto. Depois da pétala, um bolozinho, é comestível, é usado em infusões, é usado numa série de coisas. Estamos a falar de uma planta cheia de vitaminas, que não é, e quando estamos a falar de flores, tem esta vantagem, não tem gorduras. E muitas destas plantas, às vezes até as gorduras até são boas, não é? Porque o ômega 3
estamos a falar de gorduras não saturadas. E depois estamos a falar de toda uma série de princípios ativos e tem a vantagem que nós podemos, no mundo animal, ir buscar estas coisas todas, sim, podemos, mas também vamos ter as gorduras. E nas plantas temos muito menos gorduras. O rosmaninho, a tal que eu vos falei há um bocado, muitas vezes é confundida com o alecrim. Mesmo nos hortos, vejo muita gente a comprar alecrim. Eu peço para trazerem o rosmaninho e aparecem lá com o alecrim, ou ao contrário, porque esquecem que o rosmaninho é uma lavanda e que pode estar. Mais uma vez, as flores são extremamente interessantes para serem consumidas. É uma planta que faz parte da nossa mata, assim como a alfazema. Todas as lavandas fariam parte da nossa mata. Quando imaginamos que tudo isto estaria nas nossas matas e agora olhamos para as nossas matas e elas são tão pobres, parece um outro mundo, parece que é muito pouco real olharmos as coisas desta forma. Avançando nesta viagem, o saboeiro tem uma flor também incrível. As bagas até eram usadas para dar cor ao vinho, quando se fazia assim um vinho assim mais ou menos, que era preciso pôr cor e água e afins. Faziam-se assim umas brincadeiras, mas a flor do saboeiro é muito interessante. O xarope de saboeiro faz um sumo incrível. A silva é outra que chega até aos nossos dias, porque as amoras, mais ou menos, chegam um bocadinho a todas as gerações, irmos às amoras. Claro que nos dias que correm estamos na dúvida se já levou herbicida ou não, mas quando vamos para as matas, assim mais dentro, pelo menos no tempo das amoras, conhecemos a silva. Mas podemos consumir as folhas também, podemos fazer infusão com as folhas. E as silvas têm assim, uma vantagem muito interessante, que é os caules podem ser cozidos. Isto é extremamente fibroso. Até porque nós conseguimos ter fibras muito grandes, conseguimos ter ramos da silva enormes, e isto pode ser tudo descascado, cozido, e conseguimos ter aqui uma fibra muito gira. A silva faz parte das nossas matas porque elas cobrem, elas são no início da seção ecológica, elas vêm não para nos prejudicar, mas simplesmente para abafar o que nós estragamos, para que depois o resto da floresta possa crescer ao ponto dos animais não comerem os seus brotos porque estão barrados, e no momento que as árvores passam as silvas simplesmente desaparecem. Quando fica a natureza faz tudo bem feito. O plantágio, o tanchagem. Temos trouxe-vos duas variedades. Esta, que é, estamos a falar da mesma espécie, mas variedades diferentes. Mas esta tem uma folha assim mais ovalada, e esta que tem a folha lanceolada. Tem esta língua da ovelha. Isso é língua dos coelhos. Língua dos coelhos, enfim, os nomes vão variando e têm imensos nomes. Esta planta é muito interessante quando nos picamos temos picadas de insetos. Mascar uma folha e colocar na zona onde fomos picados, não há hematomas, não há mais nada. Os trevos, que também não olhamos para eles assim com muito bom agrado, mas que é uma planta riquíssima. Mais uma vez, o que é que o trevo faz na nossa agricultura? Porque é que nós pomos trevos? O trevo é o adubo verde. Quando nós queremos azotar, o trevo, mais uma vez, não sendo uma leguminosa, faz parte dos nossos adubos verdes. Tem capacidade de absorver o azoto atmosférico, devolve para as raízes e devolvê-lo às outras plantas. Fazer combinações na horta com o trevo é excelente. E a natureza faz isto muito bem, por isso é que os trevos são espontâneos. Nós podemos consumir as folhas, podemos consumir as flores. Já se vê nas herbanárias para infusão, já se vende muito a flor do trevo como infusão, podem ser usadas as folhas também.
Por isso temos aqui uma série de coisas que podem ser usadas. Trouxe-vos ainda o tomilho, mais uma vez, está dentro das oficinais, mas que os tomilhos fazem parte da nossa floresta também. Também é principalmente o tomilho Bela Luz, que é endémico da Península Ibérica. E é o sal puro. Cozinhar com tomilho Bela Luz evita-se o sal. Há muitos tomilhos, há muitas variedades dentro dos timos. Nós temos uma série de variedades de espécies. O tomilho central, o Bela Luz, o comum, são aqueles que nos aparecem mais nas nossas matas. Agora muito pouco, porque as nossas matas são queimadas todos os anos e nada disto sobrevive a todo o impacto que temos. Mas quando se vai um bocadinho em altitude, lá no meio das pedras, muitas vezes ainda encontramos. O tomilho é excelente para o tudo que é no respiratório. Outra que também aparece nos caminhos e que nós não olhamos para ela é um Vênus. E ela, além de ser vitaminada, sais minerais, cálcio, potássio, silício, ferro, então tudo o que nós temos nos nossos caminhos e aquilo que pode aparecer nos nossos muros, mais uma vez não é nada exigente, basta uma pedrinha com uma fenda para aparecer, para sermos presenciados com um umbigo de Vênus, para podermos, para as dores reumáticas, como ela tem esta capacidade, como ela tem muito suco aqui dentro, nós podemos efetivamente fazer umas cataplasmas, que é triturarmos isto e colocarmos, fazer uns panos a quente e colocarmos nas articulações. Isto é excelente para acalmar as dores musculares e dores reumáticas. Assim como calosidades, podemos usar esse suco. Picadas também de insetos. A ortiga, efetivamente, é uma planta que nós podemos e devemos consumir todas as semanas. É uma planta extremamente completa. Quando temos ortigas no nosso quintal é um sinal, é sinal que o nosso terreno é fértil. Tem lá tudo, não é preciso fazer nada. É só colocar as ortigas, pô-las na panela e plantarmos as outras coisas.